Bom dia, queridos amigos da Vibe Mundial. Um ótimo dia a todos, um dia lindo de outono. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, estamos aqui novamente, como todas as terças-feiras, das 8 às 9 da manhã, ao vivo na Vibe Mundial. E hoje o nosso assunto é a língua. Vocês que não me conhecem, a grande maioria do público conhece, mas nós estamos ao vivo. Nós estamos no YouTube da rádio, Pedro, ao vivo. Para quem está aí na internet, liga lá. No YouTube da Rádio Mundial, você vai ver a nossa imagem ao vivo. E hoje o programa trata-se da língua na medicina chinesa. Eu já, há tempos atrás, o ano passado, eu fiz uma live também ao vivo sobre a língua. Está no meu canal do Instagram. Depois vocês procuram e vocês vão ver as fotos da língua. Hoje não é possível mostrar as fotos, porque não daria para focar a foto das línguas, mas lá no meu Instagram tem. Essa semana nós estamos publicando diariamente o assunto língua. Então, para quem não me conhece, eu sou médica, sou homeopata, pratico a medicina chinesa e tem os canais que você pode participar comigo e compartilhar os vídeos no YouTube, no Facebook e no Instagram, doutora Ana Clélia Matos. Tá bom? Estamos aqui na cidade de São Paulo, meu consultório aqui nas Perdizes, e nós estamos aí há muito tempo nessa jornada de medicina, onde se diz hoje medicina integrativa. A gente já está nesse trabalho de integração das medicinas desde os anos 80, quando nem esse termo era usado. E no meu dia a dia, o diagnóstico no consultório da medicina chinesa e da homeopatia, nós fazemos uma anamnese longa, tanto é que a consulta dura 1 hora, e nessa anamnese é seguida de um exame físico. E no exame físico, além do exame normal, de medir a pressão, auscultar, eu também faço o exame energético, que é da medicina chinesa, que é o exame do pulso e da língua. Então, na China antiga, os médicos, eu já falei algumas vezes para vocês, que essa profissão de médico era ensinado do avô para o filho e para o neto. E muitas vezes os três juntos andando pela China, visitando as aldeias. Era muito, muito frio, mais frio do que é hoje. A China é enorme, um continente. Então, era de costume não tirar a roupa, camadas e camadas de roupa dos pacientes. Então, eles acostumaram sempre a olhar para o chão, ao redor das aldeias, olhar que tipo de planta estava crescendo ao redor, identificar a planta e, com certeza, a planta está perto do homem. Então, essa proximidade da planta, essa energia, essa atração, essa semelhança, era de fato o que iria curar as pessoas na aldeia. Então, se tivesse quebra-pedra no chão, provavelmente tinha pessoas com cálculo renal. E assim sucessivamente. Esse diagnóstico, então, era firmado pelo exame do pulso. O exame do pulso, o toque dos 3 dedos no pulso radial dos 2 braços, leva-nos até hoje a informações muito importantes a respeito dos órgãos e das vísceras e do tipo de energia que está circulando no triplo aquecedor, que são os compartimentos de energia do nosso corpo, o aquecedor superior, médio e inferior, né? Aqui na região do tórax e abdômen. Muito bem, mas hoje o nosso assunto é a língua. Então, esse exame da língua, ele pode fornecer informações muito importantes de diferentes tipos de patologias e de energias perversas e suas localizações. Os chineses chamam de xie, a energia que pode vir de fora ou até de dentro, para poder desarmonizar a saúde da pessoa. Então, pela língua, nós temos a condição de ver o estado da energia, o estado do qi, o estado do shui, quer dizer, a qualidade do sangue da pessoa,
O dinhe, que são os líquidos orgânicos, como é que tá? Se é uma língua seca, a pessoa tem pouco líquido orgânico. Se é uma língua muito molhada, uma língua que a pessoa baba o tempo todo, nos indica excesso de líquidos orgânicos e tem os motivos para isso. E, finalmente, a língua tem o zangifu, que são os órgãos e as vísceras localizados na língua. Hoje eu vou explicar para vocês. Então, quem puder pegar um espelhinho, botar na mão e olhar durante a minha fala, olhar a sua língua. O que você vai observar? Você vai observar o corpo da língua. É uma língua larga? É uma língua estreita? É uma língua fina? É uma língua redonda? É uma língua pontuda? É rachada? Tem rachadura? Como é que são as rachaduras? São rachaduras verticais? São rachaduras horizontais? Qual parte da língua está rachada? E como é que estão as veias embaixo da língua? Então, levante a língua no céu da boca e olhe a coloração das veias. Elas têm que estar levemente azuladas, não podem estar enegrecidas, né? Não podem estar arroxeadas, elas são rosas e azuladas, né? A energia é que move a matéria. Então, os chineses, eles dão muito mais valor para a energia do que para a matéria. Tudo para o chinês é energia. Então, energia significa a capacidade de você trabalhar, de você ter atividade. Os antigos chineses, eles dividiam as duas energias que estão presentes no universo, a energia Yang e a energia Yin. A energia Yang é a atividade, é a ação. A energia Yin é a matéria. A matéria. Então, por exemplo, o fígado, ele tem energia Yang, que é a maneira como ele está funcionando, e a energia Yin é a matéria, é o tecido do fígado, como ele está, e assim todos os órgãos. Então, no corpo humano, essa energia Yang, ela é muito representada pela nossa força mental, pelos nossos pensamentos, pela nossa mente. E a energia Yin no corpo humano é a matéria, é o corpo físico. Então, o equilíbrio entre a mente e o corpo físico nos estabelece a saúde. Então, os valores chineses são muito mais para energia, apostam muito mais nos termos energéticos, nos aspectos energéticos do que físicos, porque eles entendem que primeiro existe uma desarmonia na energia para depois haver sintomas no corpo físico. Então, eles tratam a doença antes dela se manifestar. O valor na medicina ocidental é o valor do corpo físico, tirando a área da psiquiatria e da psicologia, que se dá valor para os pensamentos e para a mente. O restante da medicina analisa-se só o corpo físico através de exames, através do exame físico e através dos exames laboratoriais e de imagem. Esse é o valor da medicina ocidental. Mas existem energias perversas que os chineses dão muito valor, que eles chamam, como eu já falei, de xie. É vento, é o frio, é o calor, é a umidade. Então, nós temos aí 7 xies: vento, frio, calor, umidade, secura e fogo. Um excesso de bebidas alcoólicas, bebida como uísque, vodka, aguardente, bebidas destiladas, vão atacar o fígado e na língua isso vai se manifestar. Vai se manifestar em que lugar da língua? Principalmente na borda da língua. Toda a borda da língua representa o fígado. Então, se você coloca a sua língua para fora e vê que na borda da língua tem umas pintinhas vermelhas, às vezes umas pintinhas escuras, arroxeadas, tem estagnação de calor e calor intenso no fígado. Tá?
Muitas vezes essa bebida alcoólica em excesso vai também atacar o estômago. O revestimento da língua, a saburra da língua representa a foto interna do estômago, de como está o estado do seu estômago. Então, se você mostra a língua na frente do espelho e você vê uma língua amarelada, tirando, lógico, o consumo de alimentos escuros, tipo café. Então, se você acabou de tomar café, lá no consultório, quem me conhece sabe, tem uma máquina de café excelente, de grão moído na hora. Eu compro um blend super gostoso da Serra da Mantiqueira, mas ninguém toma café antes da consulta, só depois da consulta, exatamente para não sujar a língua na hora do exame. Então, tirando a sujeira da língua, né, entre aspas, né, a saburra da língua, tirando a influência dos alimentos, você tem uma língua original. Né? Então, também, se você for para um médico chinês, você não escove a sua língua, não limpe a língua no dia do exame, porque aí vai mascarar o estado do seu estômago. Então, o revestimento da língua significa o estômago. Então, se uma pessoa tem, por exemplo, refluxo gastroesofágico, azia, queimação no estômago, a língua vai ter uma parte da língua, se não toda, com saburra amarela. Saburra amarela significa que existe calor no estômago. E esse calor, a gente olha a borda da língua, e se essa borda da língua está mais avermelhada do que o normal, porque qual é a cor normal da língua? É uma cor vermelhinha clara, meio rosada, com um certo brilho e sem saburra. Essa é uma língua normal. Uma língua normal, então, é uma língua limpa, rosada e com brilho. Com um brilho, não é uma língua seca, é uma língua com brilho. Então, você olha a sua língua, você tem uma saburra amarela no centro da língua, ou para a base da língua. Eu já vou explicar o que é a base da língua, o fundo da língua. E você tem uma cor avermelhada e com pintinhas vermelhas na borda da língua, então você tem provavelmente gastrite, origem fígado, origem de excesso de calor do fígado. As bebidas alcoólicas, isso é muito frequente em pessoas que bebem destilados. A pessoa que bebe vinho, cerveja, saquê, que são os fermentados, ela pode ter também problemas no estômago, mas principalmente no baço pâncreas, e aí a saburra da língua já é uma saburra branca, clara, né? E é por deficiência do baço pâncreas. O centro da língua, no corpo da língua, o centro da língua significa baço pâncreas. Na língua, nós damos muito valor para a mobilidade da língua. Então, se é uma língua que treme, tem vento interior. Então, se põe a língua para fora, ela não para. Problemas de vento interior. Tem estagnação de energia no fígado, gerando vento interior no fígado. Qual é o órgão que gera vento interior? Sempre o fígado. Tá? Agora, a pessoa normalmente não tem tremor na língua, mas ela pega uma gripe. Ela pega um vento frio, vento calor que vem de fora, ela também pode temporariamente ter a língua trêmula. E depois que passa a gripe, essa língua melhora. Pessoa que come muito doce, uma pessoa que pode ter ora uma saburra amarela, ora uma saburra branca, por deficiência do baço pâncreas, e essa saburra centralizada no meio da língua. Não é uma saburra de base, é uma saburra de centro de língua, poupando as bordas da língua. Então, essa pessoa que tem uma deficiência crônica, que come muito doce, come muito carboidrato, a médio e longo prazo ela vai ter marcas de dente na borda da língua. O que quer dizer isso? A função do baço pâncreas na medicina chinesa é eliminar a umidade e mucosidades. Se o baço pâncreas está em deficiência, ele acumula umidade, inchaços, retenção de líquido. A língua é um músculo que pode inchar ou desinchar. Então, uma língua que tem umidade crônica é uma língua inchada. Essa língua inchada, ela bate na arcada dentária e desenha a arcada dentária.
Cuidado, essas pessoas a médio e longo prazo podem tornarem-se diabéticas por deficiência do pâncreas. A língua, que tem muitas marcas na base da língua, são deficiências acumuladas no rim. Então, ou tem deficiência de yin com excesso de calor, é uma língua de base, a raiz da língua muito amarelada é rim. Ou uma deficiência de yang com predomínio de yin, uma língua de base branca. Então, a pessoa pode ter aí problemas de bexiga, problemas nos ossos, na coluna, no sistema respiratório, também pode haver acometimento de rim, porque pulmão e rim trabalham juntos, apesar de que o local do pulmão é a ponta da língua, um pouco antes da pontinha final da língua. A ponta final da língua é local de coração. Então, uma pessoa que tem a ponta da língua avermelhada, arroxeada, fazer exames cardiológicos, ver como é que estão as câmeras cardíacas, as coronárias. E um pouquinho para trás da pontinha da língua é a região do pulmão. Então, se uma pessoa está com tuberculose, pneumonia, doenças enfisematosas, aquela parte pode ter alguns sinais de arroxeamento, de escuridão, de falta de oxigenação dos pulmões. A pessoa que tem a base da língua, que tem problema de rim, que tem a base da língua acometida, ou tem uma fissura profunda na base da língua, é consumo do yin do rim de muito tempo. Então, uma pessoa que pode ter osteoporose, pode ter perda auditiva, pode ter dentes fracos, pode ter quedas de cabelo importantes. Ao contrário, essa pessoa que tem a borda da língua vermelha, que a borda da língua lateral da língua é o fígado, tem uma estagnação, tem uma coloração arroxeada da borda com pontos de estagnação, ela pode ter, por exemplo, hemangiomas no fígado. Estagnação de sangue dentro do fígado. E ela pode ter problemas de tendões, de ruptura de tendão, de ter tendinites, bursites, problemas musculares importantes, né? Uma pessoa que tem artrites, né? Que tem dores osteoarticulares importantes, né? A língua, o coração e a língua, eles têm, de um modo geral, uma ligação muito profunda. Não só a ponta da língua significa o coração, mas o orifício do coração comunica-se com a língua. Então, a língua, ela percebe, ela tem a noção dos 5 sabores, graças ao coração. Então, a formação da língua, lá quando nós somos um feto, quando nós estamos lá no período da embriogênese, dentro da barriguinha das nossas mães, a formação da língua vem do mesmo tecido chamado mesoderma, que originará futuramente o coração. Por isso que, embriologicamente falando, a língua é a expressão do coração. Lá pela 3ª ou 4ª semana de vida, na vida intrauterina, o mesoderma ele se desenvolve e o coração e a língua se separam. Então, originalmente estão juntos, depois se separam por conta de 1 mês de gestação. O coração, ele é o grande imperador, né? O imperador de quem? Dos outros 5 órgãos, né? Entre os 5 órgãos. Então, você tem o imperador do fígado, do rim, do baço, do pâncreas e do pulmão. Quem manda é o imperador. O coração, então, ele se manifesta, ele abre-se na língua e mostra a condição dos 5 órgãos. Então, aí está uma explicação da embriogênese do porquê que a língua representa todos os órgãos. Cada parte da língua é uma parte do corpo. Então, se você tem a propedêutica da língua, você vai observar o quê? A cor da sua língua, são as condições do seu sangue, do Yong Qi, a energia nutritiva do seu corpo. Também vai Yong Qi é a nutrição. Então, se você tem uma língua com corpo, não é uma língua magra, uma língua pequena. Se você tem uma língua que preenche a boca, mas sem excesso,
você tem uma ideia da nutrição. Quando você pega uma criancinha desnutrida mesmo, você vai ver uma língua não só seca, retraída, uma língua que não tem corpo, é uma língua pequena, é uma língua atrofiada. Isso é o extremo da desnutrição. Por outro lado, a pessoa que tem excesso de peso, em excesso, tem uma língua grande, uma língua muito nutrida e provavelmente com marca de dentes nas bordas. Pela língua, se a língua tem movimento ou se é uma língua rígida, eu já tive pacientes, tenho ainda, pacientes que não conseguem levantar a língua no céu da boca. Então, é uma língua que tem deficiência de yang no corpo, a pessoa muito parada, muito lenta e não tem força vital. A forma da língua. Então, nos mostra o estado do sangue, o estado nutritivo, a quintessência energética que a gente chama de Jinshen. Como é que está a energia do todo da pessoa? Essa língua tem mobilidade? Essa forma da língua é adequada? Só da pessoa mostrar a língua, você já vê a eficiência da energia da pessoa. O revestimento da língua, eu já falei, que mostra a energia perversa, quais são as condições do estômago, quais são as condições do baço pâncreas, que nós vamos reparar bem nessa burra da língua. A umidade reflete, se é uma língua úmida, a língua tem que ser úmida, não pode ser uma língua seca. Uma língua úmida mostra que os líquidos orgânicos estão evidentes. Uma pessoa desidratada, uma criancinha, para quem é pediatra sabe, como é que a gente sabe que a criancinha está desidratada? Ao abrir a boquinha da criança na maca, você vê aquela criança com a língua seca, porque a criança não expressa. Muitas vezes a família não percebe se a criança está urinando ou não, o bebê. Então você olha, a linguinha está seca, você instala um soro de hidratação. Então a língua, como eu já falei, a raiz da língua representa o rim, as bordas laterais da língua, o fígado, a região central da língua, o baço e o pâncreas, a ponta da língua, o coração, e um pouco atrás do coração, ainda na ponta da língua, os pulmões. Então, uma ponta da língua muito vermelha significa uma pessoa com plenitude de energia no coração, uma pessoa que está com aquecedor superior, que é a parte acima do diafragma, congestionada de energia. É uma pessoa que corre o risco de ter um problema cardiológico. A base da língua escavada, profunda, é um vazio profundo da energia dos rins. Quando você põe a língua para fora e a base da língua tem um afundamento, é consumo de rim. Tem que se tonificar esse rim. E, ao contrário, a cor avermelhada da borda da língua arroxeada, estagnação do calor do fígado. Então, invasão de frio. Então, muitas vezes você pega uma gripe. Você tem uma língua normal e pega uma gripe. Em 24 horas, essa ponta da língua pode ficar esbranquiçada, que é o pulmão, né? Pontos finos, brancos, uma pipoquinha branca na língua, pálidos. Isso quer dizer invasão de frio, que vem de fora momentaneamente invadindo a língua. A depressão da raiz da língua, um revestimento lingual pronunciadamente branco, com fissuras centrais, muitos pontos e manchas brancas, às vezes são manchas irregulares, significam aprofundamento do frio interior. Doenças renais importantes e crônicas, pessoal que precisa muitas vezes já de hemodiálise, pela língua tem essas marcas e pintas brancas ao redor da língua. E também pode significar problemas de diarreia. Diarreia com restos alimentares apresenta vômitos, diarreias,
membros frios, pés e mãos frios, uma pele pálida, sem energia, sem força vital, problemas crônicos de rim, principalmente. Aí nós temos que prescrever chás quentes, moxa, aquecer a pessoa, aquecer os rins, aquecer a região lombar da pessoa. Uma língua com revestimento branco amarelado é uma energia perversa, uma doença que atingiu o interior do corpo. É uma doença crônica de plenitude de calor ou de falso calor. Então, chega a ter as manchas acastanhadas, escuras na língua. Então, atingiu camadas profundas, nutritivas e atingiu o sangue da pessoa por plenitude de calor, por problemas de fígado crônico. Aí pode se encaixar as doenças consumptivas crônicas, autoimunes, o alcoolismo, a diabetes crônica, etc. Então, hoje o nosso programa fala um pouco dessa língua, né? Do quanto vocês sozinhos podem observar a sua língua e perceber que existe mudança. Então, se você tem mudanças na língua, isso pode ser normal. Agora, se você tem uma língua predominantemente amarela, com revestimento amarelo, com saburra espessa amarela, você tem que pensar no seu estômago e fígado, né? Ou predominantemente branca, baço pâncreas ou rim. Então, isso é uma observação que você pode fazer sozinho. E observe, o dia que você comeu errado, que abusou na alimentação, como é que está no dia seguinte a sua língua? E aí você pode refletir o que está acontecendo no seu corpo internamente. Ok? Então me acompanhe no Instagram essa semana, que eu vou abordar mais temas, mais observações sobre a língua. Muito obrigada.